Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Boa noite, paz a todos. Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Estamos numa atmosfera muito tremenda aqui, aleluia. Glória a Deus, que nós possamos continuar assim, que o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio aqui essa noite, amém? Quantos recebem? Amém? Glória a Deus. Esse é o ano do crescimento. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra que foi liberada na virada do ano sobre nossas vidas é algo que tem impulsionado o meu coração, o coração dos nossos pastores, o coração dos líderes dessa igreja. E o desejo do nosso coração é que essa palavra impulsione você também, amém? Nós saímos do ano do impulsionamento, né? De pulsar aquilo que a gente deseja alcançar, e entramos nesse ano. No ano de 2023, nós fomos falando de crescimento, foi o ano da expansão. Para você que chegou aqui depois, você que chegou aqui havia uma parede. E o nosso pastor falava assim, nós vamos expandir. E ele falava bem assim, nós vamos quebrar essa parede. Quem lembra disso aí? Diga amém. O pessoal que é mais antigo lembra. E teve um dia que ele marcou um culto, a gente foi chamado culto da marreta. E eu estava lembrando disso hoje. E ele começou a bater bem aqui atrás tinha um banheiro. Bateu aqui, quebrou o vaso lá, foi uma... Mas foi algo que hoje nós entendemos. E nesse tempo a igreja, ela enchia esse lado aqui. E aí quando tinha esse lado aqui, como hoje está cheio, foi chegando gente, foi chegando, a gente expandiu. E aí estamos vendo o resultado daquilo que a fé produz. E esse ano é o ano profético do crescimento. Então, eu contei esse breve testemunho aqui para que você seja ousado na fé de que realmente Deus quer crescer na sua vida, amém? E nós vamos falar, como nós estamos nesse tema, de uma palavra ao Senhor a respeito disso, para que Ele ministrasse ao nosso coração sobre isso. Deus opera em nós o seu querer, amém? E espero que hoje você saia daqui com esse entendimento de que Deus quer fazer a gente crescer em todas as áreas da nossa vida. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, você pode ficar de pé por um momento, rapidamente, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, se puder colocar aqui, para a igreja acompanhar, amém? Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, amém? Você pode sentar. Então essa palavra que tem sido ministrada no nosso coração a respeito disso, né? Então eu queria que você realmente pegasse essa palavra para a sua vida esse ano e determinasse realmente que seja um ano de crescimento na sua vida, nas nossas vidas. Que você realmente, se conectasse com Deus a respeito dessa palavra e você mergulhasse nesse tema profundamente na sua vida, determinando seja um ano que você possa crescer de verdade em todas as áreas, amém? Então a palavra de Deus nos revela que crescer não é uma opção, é um chamado.
Deus não nos salvou para nos permanecermos estagnados, imaturos ou limitados, mas para avançarmos continuamente em graça, conhecimento, fé, frutificação. Todo crescimento envolve maturidade no nosso caráter, compromisso com a palavra, perseverança nas lutas e manifestação do poder de Deus. Porque quem cresce em Deus vive além do comum, sai do natural e experimenta o extraordinário do Senhor. Quantos recebem? Diga aleluia. Então a palavra de Deus nos fala isso, né? Crescimento. 2 Pedro, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é crescer num relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso é sobre crescimento espiritual. Quantos querem crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente fala da gente... Eu queria que tivesse como diminuir um pouco a luz aqui, que está bem... Se quiser ligar, para mim também, tudo bem. Então, assim, crescer espiritualmente é o primeiro ponto. Vou dizer assim, é a chave que abre portas para os demais crescimentos na nossa vida. Crescer espiritualmente, se fortalecer em Deus, buscar intimidade com Deus, é a chave que vai abrir todas as portas que nós anseiamos que sejam abertas. Então, crescer no nosso relacionamento com Deus vai nos fazer nós sair do superficial e entrar em algo mais profundo. Porque crescimento não se cresce sem que a gente realmente busque viver algo sobrenatural. Não se cresce em Deus vivendo as mesmas coisas. Se nós entrarmos no ano de 2026, determinando o crescimento da nossa vida, mas se a gente não buscar mudar certas coisas, hábitos que impeçam o nosso crescimento, e principalmente hábitos que nos faz nos termos falta com Deus em relação a relacionamento com Ele profundo, a gente vai apenas declarar a palavra, mas a gente não vai viver. Porque uma coisa é nós confessarmos a palavra, nós declararmos esse tempo novo sobre a nossa vida, que nós queremos crescer, que nós queremos avançar. Mas é necessário também uma mudança de postura, uma mudança de entendimento de mente, como eu não estava aqui domingo, mas o pastor Marcelo ministrou a respeito disso. Porque realmente, para a gente crescer, é necessário que a gente passe por algumas fases na nossa vida de transformação, para que a gente alcance realmente esse crescimento. Amém? Então, crescer espiritualmente é sobre isso. Então, o crescimento verdadeiro na nossa vida, ele é integral. Então, assim, nós temos que crescer integralmente. Eu tenho que crescer emocional, eu tenho que crescer espiritual, eu tenho que crescer nos meus relacionamentos, porque o crescimento, ele tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos buscar realmente ter intimidade com Deus, buscar realmente se aprofundar, se mergulhar naquilo que Deus quer para nós. Então, assim, primeiro ponto que eu quero falar sobre isso para você é, sabe, esse ano busque realmente fazer coisas diferentes em relação ao que você entende como um relacionamento com Deus. Sabe, busque ler a palavra de verdade, mergulhar, sabe, né, nessa palavra aqui que nos traz edificação, que nos traz conhecimento. Sabe, mergulhe, faça propósitos na sua vida, propósito de jejum, propósito de oração, propósito de leitura, sabe, porque para onde a gente quer ir, para um crescimento que a gente quer alcançar, sabe, tudo ele vai acontecer primeiramente no reino espiritual. Eu falei um pouco disso na quarta-feira na célula, eu falei ontem sobre isso para os jovens aqui, a respeito de crescimento. Então, para a gente crescer, para que todas as outras áreas da nossa vida sejam realmente alcançadas, onde a gente possa enxergar e dizer, poxa, eu cresci nessa área, eu cresci emocionalmente, eu cresci na minha área familiar, eu cresci nos meus relacionamentos, eu cresci na minha vida financeira. Então, tudo isso tem uma base, tem um alicerce, e esse alicerce é a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é o que? Ela vai formar e firmar fundamentos, como essas colunas que vai sustentar tudo isso que foi construído. Então, para tudo aquilo que a gente quer construir em crescimento, é preciso que a gente esteja firmado na palavra, porque a palavra não só vai nos dar a conquista, mas como ela vai manter as nossas conquistas. Diga aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que crescer, de que realmente querer que a gente avance. Nós precisamos primeiro buscar a intimidade com Deus. Por isso que o nosso pastor coloca 12 horas de oração. Por isso nós entramos consagrando os anos do mês, porque realmente é na intimidade, é na oração, primeiro a gente busca que as coisas se concretizem no reino espiritual, para que elas a gente veja no mundo físico. Então, você precisa ter esse entendimento. Então, em 2026, onde nós estamos vivendo esse tema na nossa vida, que nós possamos buscar algo mais profundamente. Então, dê uma olhada para trás, como foi o seu relacionamento em relação à busca de Deus, como foi o seu relacionamento com Deus, em relação a quanto você buscou, quanto realmente você mergulhou, quanto realmente você leu a Bíblia. Eu digo por mim, eu falo, Deus, esse ano eu quero realmente mergulhar na Tua Palavra, eu quero realmente, se debruçar no conhecimento da Tua Palavra, eu quero Te buscar, eu quero me dobrar diante de Ti, porque eu comecei a entender realmente sobre isso, que para a gente crescer, que para a gente avançar, não tem como a gente alcançar aquilo que a gente quer, não tem como a gente ter um crescimento da qual a gente busca, sem realmente a gente não se colocar diante de Deus. A palavra de Deus diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem vai dar o crescimento. Então, assim, não é pelo nosso esforço, mas sim pela nossa vontade de se colocar diante de Deus. Porque quando nós dobramos o nosso joelho, o céu se move ao nosso favor. Quando nós nos dobramos o nosso joelho, realmente nós temos os céus abertos sobre a nossa vida. Quando nós entramos em unidade, realmente como igreja, em oração, em buscar, o céu ele vai se mover ao nosso favor. E assim como essa palavra tem sido derramada sobre essa igreja, eu creio, eu ministrava ontem aqui para os jovens, falando, essa rede ela vai crescer abundantemente, grandemente. Nós vamos ter muitos jovens aqui nesse lugar, muitos jovens nós vamos alcançar para Jesus, muitos jovens vão entrar por aquela porta, anseianos e sedentos por Jesus, porque eu creio, esse é o ano do nosso crescimento, e essa é a visão que nós temos que ter a respeito dessa chamada para a nossa vida. Aleluia, amém? Então, não há crescimento sem fome espiritual. Quem não se alimenta da palavra não amadurece. Para um grande crescimento externo é preciso uma solidez interna. O crescimento espiritual forma uma base sólida que você está apto para enfrentar qualquer adversidade, onde você vai crescer e conquistar, e onde você manterá as suas conquistas. Então, para um grande crescimento externo, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, que a gente olha e enxerga com os olhos da fé, é preciso realmente que a gente conquiste no interno. Dentro de nós precisa estar essa verdade dentro de nós. Eu falava isso aqui antes para os jovens, olha, você precisa acreditar naquilo que realmente você diz que Jesus é para a sua vida. Falava isso para ele porque o jovem, só para você entender aqui, o jovem, uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está embaixo, ele se perde muito. Uma inconstância, eu falava sobre eles para terem constância naquilo. E para nós também não é diferente, ter uma constância nisso. Sabe quantas vezes nós iniciamos um propósito, vamos iniciar um propósito de ler a Bíblia, de fazer jejum, de fazer isso, fazemos tantas metas, e acabar quando passam 1 mês, 2 meses, nós esquecemos daquilo que nós planejamos. E aí a gente vira o ano para outro ano, com outras metas, e às vezes a gente vai ver, parece que estamos no mesmo lugar. Então o que Deus quer é que a gente realmente, seja um ano que você realmente mergulhe na palavra de Deus. Seja um ano que você tenha fome, tenha intensidade, tenha constância. Busque a Deus de verdade, entregue seu coração de verdade.
sabe, esteja envolvido com a obra, esteja envolvido com a casa de Deus, esteja envolvido nos propósitos, esteja envolvido em tudo aquilo que a igreja tiver, se coloque a fazer. Busque a Deus realmente com intensidade no seu coração. Então eu acredito nisso, sabe, manter a palavra de confissão e a constância em nós. Porque se a gente não tem constância naquilo que a gente quer, se a gente realmente não luta por aquilo que a gente quer, ainda que a gente não consiga enxergar no momento em que tudo parece ser ao contrário, querido, então ali não há fé. E crescimento, ele precisa de constância. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos crescer. Crescimento e avanço do corpo da igreja. Em Atos 12, 24 diz: a palavra de Deus se crescia e multiplicava. Ou seja, onde a palavra é central, o crescimento é inevitável. Ou seja, a palavra de Deus, em Atos 12, 24, no início da igreja, a Bíblia fala que eles estavam ali, todos o quê? Unânimes, e eles tinham tudo em comum, e eles repartiam o pão, e estavam ali juntos nas orações, nas intercessões, sabe, em unidade. Para o corpo de Cristo crescer, é preciso que nós andamos em unidade. Quando nós andamos em unidade, pode ter certeza que o crescimento virá. Então nós precisamos andar em unidade. Unidade fala de andar junto e não de andar sozinho. Sozinho você chega mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Diga aleluia. Então nós precisamos entender isso, que a igreja foi chamada ao crescimento. Nós somos chamados a crescer, nós somos chamados a avançar. Então, todo crescimento depende de nós. Efésios 4,16 diz: dele todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Ou seja, crescimento não é individualista. Cada parte precisa cumprir sua função. E quando há unidade, há edificação e avanço. Então, como a palavra diz aqui em Efésios, dele todo o corpo faz o quê? O crescimento, cresce e edifica, ou seja, cresce e mantém firme. Nós não vamos só crescer, querido, nós vamos crescer e manter o nosso crescimento. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Em nome de Jesus, eu preciso que você saia daqui com esse entendimento hoje, que você tenha fé nessa palavra que foi liberada sobre nossas vidas, de crescimento de verdade, de andar em unidade, e de viver os propósitos, de andar junto, de estar envolvido. Ei, não queira andar sozinho. Nós somos uma igreja em célula agora, diga aleluia. Glória a Deus por isso, querido. Uma igreja em célula é para você não andar sozinho. É para você ter pessoas com quem você pode contar, com quem você pode caminhar, que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Vai ter ali um líder, uma líder. Vai ter irmãos ali que vão te ajudar a caminhar, a carregar a carga junto com você, quando você não puder carregar sozinho. Então, crescimento tem muito a ver com unidade. Crescimento tem a ver de você andar junto, de você estar envolvido. Ninguém cresce sozinho. A igreja não cresce sozinho. Nós somos um corpo, e um corpo ele tem vários membros, e cada um tem a sua função, e eles ajudam-se entre si. A mão não faz a função do pé, o pé não faz a função da mão, mas nós precisamos dos dois. E assim nós precisamos uns dos outros para poder caminhar. E é sobre isso, sobre andar junto. Talvez você não vá conhecer todo mundo da igreja, mas quando o teu te chamar assim, vamos participar, vamos estar juntos, Quando o pastor determinar um propósito para nós, vamos fazer. Então, nós precisamos andar em unidade. Amém? Glória a Deus. Para crescimento é preciso que a gente mantenha a nossa constância e também a gente tenha foco. Em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, ou seja, crescer exige uma decisão e foco, perseverança e um mergulho profundo. A palavra diz em Filipenses, né? Prossigo para o alvo. E é sobre isso, como eu estava falando no início, você precisa acreditar nessa palavra que é determinada sobre a nossa vida, e você vai velar por essa palavra todos os dias.
todos os dias, manter o seu foco, manter o seu objetivo, ser constante. Sabe, porque com o passar do tempo, você pode colocar os seus projetos, aquilo que você determinou numa gaveta, e você entrar no esquecimento e se tornar seu ano comum como qualquer outro. Então, quando a palavra daqui é liberada para mim, esse é um ano de crescimento da minha vida, eu tomo posse daquilo de verdade, eu começo a focar naquilo, eu começo a botar aquilo como um alvo, como uma determinação. A minha mente começa a trabalhar a respeito disso, do que Deus quer para a minha vida, em todos os âmbitos. Então eu comecei essa semana realmente determinando, tarde de férias, quando eu voltei de férias, segunda-feira eu comecei, Deus, eu quero isso aqui para a minha vida. E escrever, se possível você escreva e ore por aquilo. Diga a Deus, o Senhor vai fazer isso aqui, porque eu creio na palavra que é liberada. A palavra diz assim: assim como o sacerdote avaliar, assim será, assim vai acontecer. E eu acredito nisso, é por isso que eu dei aquele testemunho para você, de que quando ele chegava aqui, ele batia, ele dizia, vai crescer, nós vamos expandir. Então é essa visão que eu quero que você tenha. Se essa palavra foi determinada sobre você, eu não sei o que você colocou como expectativa no seu coração, que você quer que cresça, que você quer que avance. Eu quero dizer para você, se você determinar, ter foco, ter objetivo, Deus vai crescer, Deus vai fazer você crescer, porque uma palavra de fala, é Ele quem dá o crescimento. Apenas mantenha o foco, apenas seja determinado, apenas coloque no seu coração, Deus, eu confio na Tua palavra e nada vai impedir o Teu crescimento na minha vida, aleluia. Só isso. Só determine no seu coração. Só mantenha o seu foco. Mantenha isso. E nós como igreja, nós precisamos avançar, nós vamos crescer. Eu acredito que até o final do ano, querido, nós vamos ter que fazer 2 cultos. Quantos recebe? O pastor tem que fazer um culto de manhã e outro de noite. Porque se a gente acreditar, e você vai entender isso daqui a pouco, nós vamos ter 2 cultos nessa igreja. Um de manhã e um de noite. Você crê nisso? De verdade você crê nisso? Eu acredito, querido. Eu acredito nisso, de verdade. Eu acredito. E como o nosso pastor fala, não é para a gente querer se aparecer, não, irmão. É porque aí fora há uma geração perdida que precisa ser encontrada. E nós somos a luz que elas precisam enxergar na escuridão. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos crescer em todos os níveis. E um dos níveis onde nós aprendemos a crescer também é em meio às dificuldades. Diga aleluia. Glória a Deus. Crescer em meio às lutas e às provações. Ou seja, as provações elas nos trazem experiências extraordinárias. Tiago 1:2-4 diz: considerando o motivo de grande alegria, onde nós somos provados, porque a nossa fé produz perseverança. Ou seja, as provações não vêm para nos destruir, mas para nos amadurecer. A perseverança que nos leva à inteireza. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diga aleluia. Ei, no meio da adversidade, é a oportunidade para você crescer. No meio da oportunidade, é o momento para você, sabe, criar estratégias. Sabe, no meio da adversidade, quando o empresário tem, o empreendedor tem, meu irmão, ele tem duas opções. Ou ele fecha o negócio, ou ele vai ter que lutar por aquilo, criar uma estratégia nova, para ele crescer, para ele avançar. E assim não é diferente como na nossa vida. Quando as adversidades vêm sobre nós, querido, não é para nos derrubar, é ali Deus nos treinando, nos capacitando, para que a gente aprenda a crescer nele, a depender dele. Ou seja, é um crescimento em meio às lutas, em meio às provações, onde vai fazer com que cada vez nós sejamos solidificados na fé nele, onde nós já aprendemos a ser firmados. Ei, quando nós estamos diante de uma tribulação, diante de uma adversidade, não é para nós ficarmos estagnados, paralisados, e às vezes chorando, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Deus fala apenas que a gente devemos caminhar, devemos continuar, não ficarmos estagnados diante das adversidades, diante das provações que não tem. Então Tiago ele diz assim, ó: considerai o prazer e o gozo de grande alegria,
quando passares por tribulação, ou seja, Deus está dizendo assim, ó, sabe, no momento que você estiver passando por maior dificuldade, se alegre-se em Deus, porque ali Deus vai fazer você crescer, porque é onde a palavra de Deus fala lá em Salmos, a alegria do Senhor é a minha força, ou seja, no meio da adversidade, Deus vai te sustentar, vai ser a tua força, vai ser o teu sustento, e ali você vai crescer, você vai sair dali dessa situação mais forte, você vai sair dali realmente mais crente, mais ousado, mais determinado. Então não sei qual a dificuldade que você está passando. A palavra está sendo derramada, é um ano de crescimento, mas se você soubesse as dificuldades, as lutas que eu estou passando, eu não vejo aqui expectativa de crescimento, mas hoje o Senhor te fala, você vai crescer em meio às dificuldades, no meio do fogo, como a pastora Martinha ministrou aqui, Ele vai estar contigo, Ele está contigo. Então não se limite às adversidades, elas não podem impedir o teu crescimento, porque se Deus estiver contigo, e se você estiver com Deus, como a palavra diz, Ele vai dar o crescimento. Amém. Então, nós devemos entender que as lutas, elas nos fortalecem em Deus, elas nos tornam dependentes de Deus, e temos que entender também que é ali onde Deus nos mostra que Ele está conosco, que nós temos força nele. Filipenses 4:3 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a graça de Deus é que nos dá a vitória. O extraordinário de Deus se manifesta quando nós permanecemos firmes em meio às lutas. Ou seja, é ali que Deus vai fazer você crescer. E o que é melhor, quando você está em luta, você não está só. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, Ele está conosco, querido, em meio às dificuldades, e não são as dificuldades, não são as lutas, não vai ser as tribulações, não vai ser os problemas que vai impedir da gente crescer. Nada vai impedir o nosso crescimento. Se tiver problema, se tiver luta, meu irmão, nós vamos passar por cima, nós vamos avançar, nós não vamos ficar paralisados por causa disso. Deus age sobre nós, queridos. É Deus quem opera em nós. É só uma questão de constância. É só uma questão de constância. É só uma questão de constância, da gente estar ali determinado. Aleluia, glória a Deus. Então, devemos entender que Deus, Ele não trabalha no limite do possível humano, mas no extraordinário divino. Não crescemos sem o agir do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo trabalha em nós. Glória a Deus. Glória a Deus, querido, que o Espírito Santo trabalha em nós. Porque se não fosse o Espírito Santo, a gente era limitado. A gente só vivia conforme as nossas forças. E o poder da ação do Espírito Santo em nós é o que nos faz a gente enxergar além da que a gente imagina. O poder do Espírito Santo é que nos dá o poder, é que nos dá a capacidade, é que nos dá a visão daquilo que Ele tem para nós. Eu quero te falar uma coisa, convida o Espírito Santo para ser teu amigo. Ei, irmão, é muito bom a gente ser amigo do Espírito Santo. É muito bom a gente poder orar, e às vezes a gente vê que nós é tão falho, mas que Ele fala conosco, que Ele habita em nós, que tem a capacidade de nos mostrar que nós não somos nada sem Ele. E a gente às vezes esquece disso. Chama o Espírito Santo para ser teu amigo. Ei, você quer crescer?
Chama o Espírito Santo para ser teu amigo na tua vida. Sabe, em momentos que você se sentir triste, você se sentir abatido, você se sentir sozinho, você se sentir incapaz, que isso impede o nosso crescimento, lembre-se que tem o Espírito Santo na sua vida. A gente trabalha no possível, Ele trabalha no impossível. Ele não trabalha com as nossas forças, Ele trabalha com a força, com o poder que Ele tem dentro de nós. Aleluia. Então, Jó 14:7 diz assim: ainda que uma árvore seja cortada, ainda assim se renovará. Mesmo quando tudo parece ser cortado, Deus ainda gerará renovos na nossa vida. Diga aleluia, dê uma pausa a Jesus. Nosso crescimento ele será certo quando nós andarmos alinhados com os propósitos de Deus e em direção à sua luz. Então busque crescimento diariamente na palavra, na oração, na leitura. A gente colocou um painel ali ontem para os jovens, eles colocaram o que eles queriam de crescimento. Eles colocaram as metas deles ali. Um jovem colocou assim: eu quero ler mais livros. Eu disse: glória a Deus, já é um bom início. Conhecimento. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amém? Crescimento para frutificar. Eu queria que você abrisse em Lucas 13, do 6 a 9. Você podia colocar aqui, por favor? Então, contou-te essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos, diga assim, já faz 3 anos, que venham procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque deixa lá ocupar a terra. Amém? Até aí. Então, querido, a Bíblia fala que Deus nos chamou para frutificar, amém? Então nós precisamos crescer no reino de Deus, frutificando. Diga a pessoa ao teu lado aí, diga: você precisa crescer e frutificar. Então, a palavra de Lucas 13, 9 diz assim que certo homem, o dono da vinha, ele foi lá naquela vinha e olhou para aquela figueira e não tinha fruto. E já era o 3º ano que ele ia lá. Ele disse assim: olha, corte essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Diga misericórdia. Então, a palavra de Deus diz aqui que a figueira, ela representa eu e você. O dono da vinha é Deus. E o vinheteiro é Jesus. O que eu acho interessante nessa palavra é que Deus, Ele nos chama a frutificar. E quando a gente não gera fruto, quando a gente não produz, sabe, quando a gente é infrutífero, Deus ele fala assim: olha, tem que ser cortado. Sabe, a gente é chamado como homens e mulheres de Deus, como cristãos, a estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, sabe, a falar do seu amor, a falar da sua graça infinitamente na vida das pessoas. Afinal, esse é o maior chamado que nós temos aqui nessa terra. Então, Jesus fala a respeito dessa parábola, que nós devemos frutificar. Sabe, nós devemos crescer. O Senhor
diz que crescer em Deus é aceitar o processo e permanecer fiéis nesse processo. Sabe, a Bíblia fala que 3 anos sem passava ali que Deus ia chegar naquela vinha e não encontrava frutos. Vimos essa semelhança dessa parábola com o exemplo de Jesus que dá em si em João 15. Em João 15 a palavra de Deus é semelhante a essa. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e toda árvore que está em mim, ela dá frutos. E essa árvore que está nele, a Bíblia fala que ele corta, apara. Sabe, na nossa vida a gente precisa ser poldado pelo poder do Espírito Santo. Porque ele lá diz assim: a voz já está limpa pela palavra que eu tenho vos dado. E aí outra vez vem o quê? A palavra. E aqui vem outras vezes, aqui vem outra semelhança chamada árvores, que Deus usa nós como um exemplo de sermos árvores, que nós nascemos para frutificar, para gerar frutos. Você nasceu para gerar frutos. E aí, sabe, nós não somos chamados apenas a estarmos aqui todo domingo, prestando um culto, recebendo, nos alimentando, e esse alimento não pode ficar retido para nós, ele precisa alimentar outras pessoas. Então, nós vamos crescer grandemente esse ano, diga amém. Eu acredito nisso, mas Deus vai usar a sua vida para que essa multiplicação chegue. Você vai ser uma árvore frutífera. Então ele diz aqui que Jesus ele corta, ele apara, para que a gente cresça. Sabe, então a gente tem que dar essa liberdade ao Espírito Santo para que ele corte coisas na nossa vida que impede o nosso crescimento. E você sabe o que tem lhe atrapalhado o seu crescimento, que ele tem impedido de você ir mais fundo em Deus. Faça uma autoanálise, reveja o que tem acontecido na sua vida, e se isso não vai lhe impedir de você crescer. Amém? Então, nós devemos gerar frutos, tanto espirituais como físicos, frutos do Espírito na nossa vida. Gálatas 5:22 em diante, que nós precisamos gerar frutos que realmente mostre que Deus tem trabalhado em nós, que Ele tem crescido em nós. Amém? Então, tem esse entendimento. Você está há quanto tempo que Deus tem pedido para você frutificar, tanto espiritualmente como fisicamente? Sabe, gerar frutos do Espírito é a gente deixar ser transformados. É realmente a gente olhar para dentro de nós e enxergar que a gente está sendo mudado. Esses são frutos do Espírito. Deus tem trabalhado na sua vida. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa e ela diz assim: olha, Deus tem me mudado muito, porque eu era desse jeito. Olha, Deus tem me mudado porque o meu pensamento era desse jeito. Glória a Deus, Deus está trabalhando, está gerando frutos do Espírito em você. É sobre isso, é se permitir. Ei, tem gente que gosta de ser difícil, tem gente que gosta de dar trabalho, tem gente que a gente fala assim: meu Deus, quanto tempo às vezes essa pessoa caminha no Evangelho e parece que ela insiste em fazer as coisas ao contrário. A palavra fala disso. Há 3 anos ele buscava frutos, e aqui eu estou falando de frutos espirituais. Quanto tempo às vezes nós caminhamos com Deus e sabemos que precisamos mudar naquela área e nós não mudamos? Há 3 anos eu venho aqui e eu não vejo mudança em você. Há 3 anos você é desse mesmo jeito. Então, para a gente crescer, querido, é preciso que a gente
gere frutos do Espírito na nossa vida. Amém? Porque, aprenda uma coisa, é melhor ser cortado para crescer do que para ser lançado no fogo. Ser lançado fora. Coloca a parábola aí de novo, por favor. Lucas 13, 6, 9. E então contou esta parábola, o homem tinha, pode ir passando. Eu quero chegar no versículo certo. Pode passar. O homem respondeu: Senhor, deixe por mais um ano. Diga: Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Pode deixar aqui. O vinhateiro, que é Jesus, que trabalha na nossa vida juntamente com o Espírito Santo, disse assim para Deus. Aí a figueira somos nós, o vinhateiro é Jesus, o dono da vinha é Deus. É como se Deus falasse bem assim: olha, eu vou cortar. E Jesus chega e diz assim: Senhor, dá mais um ano. Mais um ano e eu vou cavar. Eu vou colocar adubo, eu vou trabalhar nela. E aí sim, se ela não der fruta, aí o senhor pode cortar. Ei, Deus está dando mais um ano para a gente. Diga aleluia. Deus está dando mais um ano para nós. Jesus é bom demais. Deus fala assim: eu vou cortar, já há 3 anos já não frutifica, não gera frutos, não muda, é a mesma coisa, eu vou cortar. E Jesus: não, Senhor, dá mais um ano. O ano de 2026 é o ano do crescimento, é o ano que Deus vai trabalhar, é o ano que Deus vai fazer, é o ano que Deus vai transformar, é o ano que Deus vai acrescentar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estou olhando o tempo aqui, irmão, nós temos um tempo. Aleluia. Amém. Então, nós precisamos gerar frutos. Eu queria falar do último ponto. Só cresce quem é aliançado. Josué capítulo 5, verso 2 em diante. Coloca aí para nós, por favor. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra. Depois você vai entender porque que é de pedra. E circuncidou os israelitas em Gibeat Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhe prometera, terra que ele nos daria, onde fluem leite e mel. Pode continuar. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos. Estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Pode continuar. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Josué 5. Pode deixar lá no... Então, queridos, aqui a palavra de Deus fala que o povo de Israel, eles estavam indo para uma terra que mana leite e mel. Sabe, eles começariam a viver a etapa da promessa, da conquista daquilo que Deus tinha prometido para ele. E eu quero dizer para você que Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Como eu acredito nessa palavra sobre nós, sobre crescimento. E aí, a palavra de Deus fala bem aqui que o povo, eles cruzaram o rio, e aí quando eles cruzam o rio,
A primeira cidade que está de frente dele, a poucos quilômetros, é Jericó. E aí Deus fala bem assim: agora param aqui. Param todos vocês aqui. Para onde vocês estão indo? Para o lugar que eu quero levar vocês. Vocês não podem ir sem ser aliançado. Ei, Deus não nos leva para um nível de crescimento se a gente não entender o que é ter aliança com Ele. E aí o que Deus faz? Que Deus ele começa ali a mostrar para o povo: ei, para vocês crescerem, vocês têm que pagar um preço. Que para a gente crescer, a gente precisa pagar um preço. Não há crescimento, querido, sem que a gente pague um preço. De busca, de oração, aquilo que já foi tudo falado, mas que realmente a gente pague um preço. Que realmente a gente se coloque diante de Deus de verdade. Então ele diz aqui ao povo que a circuncisão, ela simbolizava a purificação e a separação do povo de Deus da vida anterior do Egito. Todo o povo que tinha saído do Egito, você leu comigo, o que aconteceu com ele? Eles morreram. E aí essa nação, essa geração que ia entrar na terra, eles não haviam sido circuncidados ainda. Quem não sabe, a circuncisão é cortar o corinho dos homens, amém? Então, Deus estava falando bem assim: olha, vocês precisam fazer uma aliança comigo. E não tem como nós entrarmos em um novo tempo na nossa vida de crescimento, se a gente não deixar as coisas velhas para trás. Ali era onde Deus estava falando bem assim: olha, esqueçam tudo que vocês viveram no Egito. Esqueçam tudo que passou, toda a bagaceira, desgraceira que vocês andaram, a vida que vocês tiveram, até aqui, como vocês tenham caminhado, meu irmão, chegou um ponto aqui não. Daqui para frente, tem que ser diferente. Daqui para frente tem que ser uma vida nova. Daqui para frente vocês têm que andar aliançado de verdade comigo. Tem que estar comprometido de verdade. Então a circuncisão falava disso, de realmente ali o povo entender para onde eles estavam indo, que eles não poderiam dar mais um passo para frente sem que eles não tivessem aliançado com Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, ali Deus estava estabelecendo uma aliança com o seu povo e marcando um tempo, deixando claro ao seu povo que eles não entrariam na terra sem que estivesse aliançado com Ele. Ou seja, Deus estava dizendo para eles: cara, vocês não podem continuar daqui para frente desse mesmo jeito. Glória a Deus. Ou seja, a circuncisão ela não é apenas um rito. Deus estava dando uma nova identidade para o povo. Deus estava dando uma nova visão para eles. Deus estava querendo fazer eles entender que eles teriam que deixar tudo para trás. Coloca Josué 5:9. Pode continuar aí no 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Então disse o Senhor a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Ou seja, Deus estava dizendo ali: olha, daqui para frente não tem mais humilhação. Daqui para frente realmente eu quero escrever um novo tempo na vida de vocês. Gilgal significa rolar, se desfazer, ou seja, assim, ó, role, jogue para longe, atrás, tudo aquilo que vocês viveram. Porque daqui para onde vocês vão crescer, vocês vão frutificar. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles cresceram, eles frutificaram, eles abundaram, eles tomaram posse da terra. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, todinho, Deus vai falar. Mas eles precisaram ali criar uma aliança com Deus e dizer assim: Deus não vai nos dar um crescimento na nossa vida
os nossos velhos hábitos, atitudes. Não, Deus precisa que a gente seja transformado. Amém? Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Havia uma geração que havia crescido no deserto, que vivia errante. Deus estava dizendo assim: olha, aquilo que nasceu fora do lugar, aquilo que vocês viveram, aquela geração toda ia morrer. Não, vocês não vão viver igual eles. Então Deus está nos trazendo para isso. E Deus diz assim: ó, façam facas de pedra, porque a pedra ela corta e cauteriza. A faca comum, ela corta e inflama. Ou seja, tem cortes que Deus vai fazer na nossa vida, que Ele vai ter que cortar mesmo, é para o nosso crescimento. Vai doer, mas vai cauterizar. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu queria que você ministrasse nessa palavra hoje. Ministrasse no seu coração que o Senhor falou a respeito dessa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o ano do crescimento. Nós acreditamos nisso, Pai. Mas para crescer, nós sabemos, Pai, que precisamos gerar intimidade e mais profundo. Que nós precisamos, Pai, entender que precisamos andar em unidade. Que nós precisamos gerar frutos espirituais, gerar frutos físicos,